mesmo possível emagrecer comendo de tudo? Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Bom, esse é o tema da nossa live de hoje. É mesmo possível emagrecer comendo de tudo? Bom, então é sobre isso que a gente vai conversar hoje e vamos esperar a Lê entrar, que ela já apareceu por aqui, ó, rapidinho. Hoje foi mega rapidinho. O Instagram notificou um pouquinho mais rápido. Geralmente demora um pouquinho. Oiê! Oi, tudo Tá me bem? ouvindo? Tá travando já, Lê. Agora eu não sei quem é. Meninas que estão aí, quem é que tá travando? Eu ou a Lê? Ó, coloquei uma internet Eu não nova sei agora. de sei lá quantos giga Ai, meu Deus, então mega. será que sou eu? Aham, arrasou. Mas tá rodandinho assim. Meninas, tudo certo? Escrevam aí quem é que tá travando. Se sou eu ou a Lê. Ó, tava rodando pra mim também e agora parou. Ai, meu Deus, vamos lá. Vai, internet, chuva, ajuda a gente, por favor. Cara, que tava Olha feio só, hoje de Lê, o que manhã, eu né? tenho hoje. Hum. Pois é, hoje eu tô com o meu chá, tá? Pra não te deixar sozinha no chazinho. Afinal, a gente tá em uma estratégia, né? Exato, exato, tô super linda. Hoje eu comi couve chinesa, que você deu com outro nome, mas eu descobri que era essa. Qual que é o outro nome da couve chinesa mesmo? É o que você colocou lá na chicória? Não. Ah, eu não A sei, eu acho que selga. é a selga, isso. A selga couve chinesa. Eu não sabia que era esse nome, sabia? Mas Bom, tu conhecia por couve chinesa? não conhecia por nenhum. Eu não sabia o Eu que não era. Eu perguntei para conhecia a ela. moça, eu não conhecia. Eu perguntei para a moça no mercado o que era couve chinesa. Daí, quer dizer, o que era a selga. Daí ela foi me mostrar. Olha só que vergonha, gente, que vergonha. Outro que eu confundo, a rúcula com o agrião. É a mesma coisa? Ou Claro que não? não, o agrião tem a folha Ah, menorzinha, os talos mais grossinhos. meu Meu Deus, vocês estão Deus. vendo, né, gente? Olha que vergonha nacional aqui. Pô, e tu Não, gostou da mas selga? É bem suave, né? eu gostei, gostei. Eu comprei o agrião, a selva. Esses dias eu comprei radiche e eu descobri que radiche lá em Maringá a gente chama de almeirão. Pra mim são É. coisas diferentes. É? Vixe Maria, e agora? Tá escrito lá, né, na hora que eu digitei que radiche é um almeirão pequenininho. Porque pra mim almeirão é maior mesmo. Então, mas gente, tem cada, tem, Então tem deve tanta ser isso. coisa, né? Sim, é uma infinidade, né? E olha, vou dizer que tá funcionando super a estratégia, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, então hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre se é possível emagrecer comendo de tudo. E por que a gente resolveu, né, falar sobre esse tema? Porque a gente sabe que é o sonho, acho que de todo mundo, né? Emagrecer comendo de tudo, acho que é o nosso sonho. E infelizmente, né, ou feliz, na realidade nem questão de felizmente ou infelizmente, mas às vezes num lugar a gente vê dizendo, você pode emagrecer comendo de tudo. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê em um outro lugar passando dietas extremamente restritivas que você não pode passar nem perto do chocolate, nem perto disso ou daquilo que já dizem que você vai engordar. Né? Então a gente resolveu trazer essa temática aqui para vocês hoje, para a gente discutir, né? E aí, qual que é a verdade? Qual que é a real disso? E é Certo? engraçado que quando alguém pensa em emagrecer ou alguém pensa em dieta, a pessoa já pensa, meu Deus, eu não vou poder comer isso. Ela já faz uma lista mental de coisas que ela não pode comer se ela quer emagrecer. Então a pessoa ela já pensa em cortar. A primeira coisa que ela pensa é em cortar. E eu gosto de fazer o caminho inverso, mas com o passar da live a gente vai conversar sobre isso. Uhum. E aí, o que eu quero dizer sobre isso? Que essa questão de você pode emagrecer comendo de tudo e esse oposto, esse extremo oposto de você não pode comer nada, faz com que a pessoa se sinta perdida. Porque daí ela faz assim, ela faz uma dieta totalmente restritiva, daí ela não consegue viver naquilo,
chuta o balde e fica nesse efeito sanfona. Ou ela faz uma dieta que pode tudo, se permite absurdamente e não consegue emagrecer. E aí a pessoa fica perdida e fala, o que eu faço da minha vida? Isso é uma mentira. Então a gente vai falar sobre isso. E a gente sabe, né, que o que você, o que eu, o que todo mundo quer é emagrecer de forma definitiva, né? Mas comendo de tudo. Ou seja, e eu acho que é o melhor, que entra muito no que você falou, Lê, que a questão é de emagrecer sem deixar de comer o que gosta. Que é algo que, como a Lê falou, quando a gente pensa em dieta, a gente pensa no que é que a gente vai tirar da nossa vida, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tanto é que é comum fazer as despedidas, né? Ai, Nutri, eu sabia que eu vinha aqui hoje, então ontem eu já comi pizza e pudim, e brigadeiro e chocolate e tomei refrigerante. Eu falo, mas nunca mais vai comer na vida? Assim, essa ideia da despedida, ela é muito engraçada, porque as pessoas acham realmente que vai chegar um momento da vida que elas nunca mais vão comer aquilo que elas gostam, que dá prazer para elas. Então a gente precisa tirar um pouquinho isso da cabeça, porque esse pensamento não leva a gente longe, né? E a gente sabe que se a gente quer um emagrecimento definitivo, a gente precisa pensar no longo prazo. E ontem foi o dia clássico das despedidas, né? Porque hoje é o dia clássico do início da dieta. Então ontem foi o dia clássico das despedidas das comidas que você gosta. Porque dieta é só coisa ruim para comer. Você nunca vai conseguir comer nunca mais o que você gosta. Tudo que tem na dieta é ruim, né? Então ontem foi o dia clássico dessa despedida. As mentiras que a gente conta pra gente para comer aquilo que a gente gosta, né? Exato, né? Argumentos para que a gente faça aquilo que a gente quer, a gente tem um monte. Agora, para fazer o que precisa ser feito, geralmente a gente não tem muitos, né? É uma questão de exercício isso. Mas eu acho, Lê, que para começar aqui, a gente poderia falar um pouquinho sobre o que seria comer de tudo, né? Qual que é essa... Existe alguma diferença entre comer de tudo e comer tudo de tudo o tempo todo? Então, será que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, e é muito engraçado, eu acho que esse questionamento é ótimo, porque entra nessa questão de permissão e permissividade, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, eu preciso entender, né? Por que eu tô querendo comer aquele alimento, o quanto eu vou comer aquele alimento, como é que foi o restante do meu dia, como é que tá a minha autorresponsabilidade diante daquilo, como é que eu tô em relação àquilo. Eu vou comer aquilo porque eu vou tapar um buraco, porque eu tô querendo me manter ocupada, ou eu vou comer porque eu tô realmente com vontade. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente começar a tornar esse momento consciente mesmo, sabe, Ana? Não vi, nem pensei, botei na boca, engoli, nem senti o gosto. Eu acho que isso que não pode acontecer, né? Eu acho que a gente precisa trazer consciência para esse momento, para esse alimento, e pensar que não existe nada que seja proibido, porém, eu acredito que a gente precisa sim pensar com mais consciência, por isso que a gente traz o mindfulness também no Engrena, porque se a gente não tem consciência do momento, se a gente não tem consciência do que a gente quer, se a gente não tem consciência dos nossos atos, aí sim que o negócio complica, né? Como é que o coach olha um pouquinho para isso, Ana? Bom, em relação a essa questão, você diz do comer, de tudo, o tempo todo, disso não me convém, Da permissão e da sentido. permissividade, Bom, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, né? Que a permissão é uma coisa que nos dá o... Como é que eu posso dizer? Acho que a gente deve partir do pressuposto, né? Dessa coisa que não é só uma crença, de que nós temos liberdade e nós temos a liberdade mesmo de escolher o que é que a gente quer fazer. Hoje eu quero comer isso ou aquilo, hoje eu quero fazer isso ou aquilo. Então a gente tem essa liberdade de fazer o que é que a gente quer. No entanto, a partir do momento que a gente tem liberdade de fazer algo, a gente tem que sempre caminhar junto com a responsabilidade, para que a gente não haja como crianças. Como assim? Uma criança, quando ela é pequena, ela não sabe ela não tem responsabilidade ainda sobre os atos dela. Por quê? Porque ela ainda está aprendendo a ter responsabilidade, a se responsabilizar por ter feito isso ou aquilo. Agora, nós muitas vezes, né, quando a gente cresce, aí a gente continua com essa coisa de criança, de não nos responsabilizar pelos nossos atos. Em relação à comida, em relação ao treino, é a mesma coisa. E o que eu quero dizer com isso?
Às vezes a gente fala assim, não, mas eu posso comer isso porque a minha nutri disse que eu posso comer qualquer coisa que eu quiser. Por quê? Porque a minha dieta não é uma dieta mega restritiva, então eu posso comer o que eu quiser. E aí você olha para aquilo e daí você confunde isso com permissividade. Ah, não, já que eu posso, então eu vou comer um pouquinho desse, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, um pouquinho daquele outro. Só que você fez uma escolha. E quando você fez essa escolha, você tem que se responsabilizar por ela. E o que isso significa? Tá, eu tô comendo várias coisinhas, mas esse monte de coisinhas que eu tô comendo talvez não vão me ajudar a chegar no meu objetivo. Será que não é melhor eu me permitir comer uma coisa ou outra apenas ou então, se eu comer mais do que eu deveria, eu me responsabilizar por aquilo? Não sei se ficou claro isso que eu tô dizendo, Lê. Mas É muito engraçado. Se você escolhe comer de tudo o tempo todo, você tem que se responsabilizar por aquilo que o comer de tudo o tempo todo vai te trazer, né? Não terceiriza, né? Não é porque a Nutri deixou, é porque tu quer, né? A gente precisa... Tanto que, assim, é muito comum, assim... Ai, Nutri, mas e quando eu quiser comer doce? Ou, ai, Nutri, quantas refeições livres eu tenho por semana? É tu que vai saber me dizer, né? Até porque, assim, cada semana é uma semana, cada dia é um dia. Tu que tem que ter a responsabilidade de entender quantas refeições livres tu quer fazer, tu tem que ter responsabilidade de escolher os alimentos que tu quer, tu tem que ter responsabilidade de entender, poxa, hoje eu tô com vontade de comer doce e hoje só um chocolate ao leite vai me deixar feliz. Ou hoje eu tô com vontade de comer doce, porém eu vou conseguir seguir com essa vontade, eu vou passar o dia, né? Porque se cada vontadezinha de doce que a gente tiver, a gente comer uma barra de chocolate ao leite, não vai dar. Então a gente precisa entender que não adianta a gente terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade é tua. Então, assim, é possível emagrecer comendo de tudo, desde que você tenha um pouquinho dessa consciência, um pouquinho dessa responsabilidade com essa liberdade, né? Então, não vai ser eu que vou dizer o que tu pode comer, não vai ser eu que vai dizer quantas refeições livres, não vai ser eu que vai dizer se tu pode ou tu não pode comer tal coisa, porque tudo a gente pode, né? Eu acho que enquanto a gente viver né, nessa redoma de meu Deus do céu, eu preciso perguntar se eu posso comer tal coisa, eu preciso entender o quanto eu posso comer, eu preciso entender. Se a gente ficar muito fechado nisso, a gente nunca entender o que o nosso corpo precisa, o que ele está pedindo, vai ficando cada vez mais difícil. E eu acredito que a alimentação, ela precisa ser uma coisa um pouquinho mais leve do que a gente está tendo e vendo hoje em dia, sabe, Ana? Uhum. Sim, e quando a gente pensa em emagrecimento, né, uma coisa é fato, é fato. Você precisa ter déficit calórico. É claro, né, que a gente já conversou também algumas lives atrás, que às vezes a pessoa faz tanto déficit calórico, come tão pouco, que aí o metabolismo baixa totalmente, aí tem que dar como se fosse um choque, aumentando, né, a quantidade de calorias. Enfim, quem não viu essa live pode voltar para assistir, que é bastante interessante. Mas precisa haver déficit calórico. Então, se a gente vier com aquela mente de eu posso comer de tudo, e aí ficar abrindo pequenas exceções o tempo todo, exceções que no caso vão se tornar regras, né, Lê? Vai fazer com que quando você some todo esse pouquinho que você comeu de coisas que não fazem parte ali, né, da sua dieta, que não estão te levando para o caminho que você quer chegar, no final das contas, você vai ter comido muito mais do que você precisa daquele dia, não vai ter déficit calórico e não vai emagrecer. Agora, se você se permitir comer uma coisinha aqui, fora, hoje eu escolhi comer o chocolate, como a Lê falou, no final das contas, não vai te causar um prejuízo. Entendeu? Então, acho que a questão, né, Lê, é saber fazer, escolher o momento onde você quer colocar algo que você gosta, sabe? Será que vale a pena mesmo? Ou eu só tô comendo porque, sei lá, ai, sei lá, a Nutri diz que eu posso comer qualquer coisa que eu quiser que eu consigo emagrecer. Então, daí você vai lá e come só por isso. Não, pensa se você quer mesmo. Se percebe, se observa. E assim, né, às vezes a gente abre a barra de chocolate e daí a gente comeu uma fileirinha. Daí a gente pensa assim, ai, não, com uma fileirinha eu já tô bem, já tô satisfeita. Mas ai, já que eu já comi uma, eu vou comer duas. Já que eu comi duas, eu vou comer a metade da barra, porque hoje em dia eu nem sei mais quantas fileirinhas tem uma barra, acho que quase nenhuma mais. E daí, já que eu comi metade, eu vou comer a barra inteira. E daí a gente passou do prazer que tu ficou comendo só uma fileirinha pra
culpa de ter comido a barra inteira, porque às vezes não tinha necessidade, tu não queria, tu não tava afim de comer tudo, porém, já que tu comeu uma fileirinha, tu foi pra tudo. Então, assim, será que faz diferença eu poder comer tudo e prestar atenção nas quantidades? Ou será que eu posso comer de tudo e comer à vontade? Será que fruta eu posso comer à vontade? Ah, mas fruta é tão saudável. Eu acho que quanto mais melhor, né? Então a gente precisa entender que existe também uma coisa bem grande quando a gente fala em quantidade. Eu tenho um exemplo bem legal para dar. Eu tenho uma paciente gestante que, meu Deus, eu acompanho ela bem antes da gestação, já uns 2 anos antes da gestação, e agora ela tá gestante. E nessa última consulta, ela engordou um pouquinho mais do que ela deveria pros 2, 3 meses que eu tô acompanhando ela. E a gente foi tentar ver onde é que tava o erro, né? Meu Deus, Lê, mas eu como tão bem, não sei o que tá acontecendo. Daí no lanche da tarde tinha 4 frutas, um pote de iogurte natural, 2 colheres de aveia, 2 colheres de chia, granola, e não sei se tinha mel ou se não tinha. Eu falei, olha, teu lanche é saudável, porém as quantidades não estão adequadas. Então a gente precisa entender que também o comer de tudo não é comer de tudo à vontade. Mesmo as coisas saudáveis precisa ter uma quantidade. Então, dá para emagrecer comendo de tudo? Dá. Precisa pensar nas quantidades? Precisa. Mesmo das coisas saudáveis? Mesmo das coisas saudáveis. Coisas saudáveis também são calóricas. Sim, e uma outra coisa, né, que acontece muito é aquela coisa de, olha, esse final de semana eu pisei, como que é? Enfiei o pé na jaca, chutei a jaca, fiz todas as coisas com a jaca. E aí você resolve, então, que no outro dia, na outra semana, né, na semana seguinte, você tem que recuperar tudo isso que você, esse estrago, entre aspas, que você cometeu. E não é assim que funciona. E muitas vezes as pessoas querem, como é que eu posso dizer, consertar esse estrago com um exercício físico em excesso. E aí, o que acontece? Fica aumentando super a quantidade de aeróbio, de treino na academia, aumenta a quantidade disso e daquilo. E você não precisa. Quando você pensa, né? Quando a gente fala em poder comer de tudo, ter essa permissão, né? E que te dando essa escolha para que você possa comer de tudo, não significa também que depois você tem que compensar no exercício físico. Porque isso não é uma forma boba de perder tempo, de verdade. Porque você simplesmente tem que fazer o quê? Voltar para a rotina que você tinha antes, que é de não comer de tudo o tempo todo, de não comer besteira o tempo todo, né? E as pessoas se perdem um pouco nisso e acabam colocando tudo no exercício. Não, porque eu preciso queimar aqui tudo que eu ganhei no final de semana. Eu ia falar agora, eu não sei se aparece pra ti, mas dos meus stories na segunda-feira é um tal de gente na academia fazendo stories do bumerangue, queimando o bacon, queimando o hambúrguer, queimando o churrasco, queimando... Então, assim, o quanto as pessoas usam o exercício como fonte de compensação por um excesso de comida, né? E ao contrário também, né? Tem gente que faz exercício para comer, né? E a gente precisa entender que, a Ana já explicou várias vezes pra gente, isso não é interessante, não adianta, não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu coloquei aqui, Lê, Vamos uma lá, tô pergunta seguindo o pra nosso... você. Ai, Tá. meu Deus. A minha pergunta aqui para você é o seguinte. Vamos pensar que alguém acabou de entrar no Engrena ou então resolveu que vai fazer uma dieta começando a partir de agora e ela já sabe que ela pode sim emagrecer mesmo comendo de tudo. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, em alguma época da dieta vai ser necessário restringir alguns tipos de alimento? Cara, da minha visão, com certeza sim. Até porque eu gosto muito de trabalhar com estratégias. Tanto que de vez em quando no Engrena a gente tem uma estratégia diferente. Por quê? Porque eu acho interessante mudar. Eu acho que mudar nos desafia, eu acho que mudar faz a gente ficar com mais vontade de fazer. Eu sempre falo, né, que a semana que eu treino mais feliz é a semana que eu tenho um treino novo, a semana que o paciente mais faz a dieta certinho é a primeira semana, porque a gente está motivado, a gente está com aquele gás inicial que é tão gostoso de fazer uma coisa nova, né? Então, como eu gosto de trabalhar com diferentes estratégias, às vezes tem estratégias, sim,
que a gente não vai consumir farinhas pelo alto teor de carboidrato, por serem refinadas. Vai ter algumas estratégias que a gente vai diminuir a questão do carboidrato, algumas estratégias que vai diminuir a questão da gordura, vai ter algumas estratégias que a gente vai reduzir sim o consumo de açúcar. Então a gente precisa entender que quando é por um tempo, a minha cabeça ela entende, sabe? Ah, durante uma semana, durante 10 dias, eu não vou consumir o pão porque eu estou fazendo uma estratégia X que tem tal objetivo. Tá tudo bem, porque eu tô vendo que lá na frente o pão vai voltar a entrar na minha vida. Diferente de eu pensar, meu Deus do céu, eu tenho 32 anos e durante os próximos anos da minha vida eu nunca mais vou poder comer pão, que eu gosto tanto de pão, eu nunca... Não, se eu quero emagrecer, eu não posso comer pão. Não existe nada que a gente não possa consumir no emagrecimento. Nada. Mas, Letícia, até McDonald's, até McDonald's, até cachorro-quente, até cachorro-quente, até batata frita, até batata frita. Tudo, gente. A gente não precisa deixar de comer nada. Não tem nada que isolado vai te fazer não emagrecer a longo prazo. A gente precisa entender isso. Quando eu coloco na minha cabeça que eu vou precisar parar de comer pão, que é uma coisa que eu gosto tanto, pô, acordar de manhã, comer o meu pão fresquinho, me faz tão feliz, deixa meu dia tão bem. Eu amo começar meu dia assim, mas eu não vou nunca mais poder fazer isso. Que ânimo que tu vai começar a mudar para pensar em emagrecer? Com que vontade? Então, quando a gente cria essa restrição na nossa cabeça, quando a gente pensa no longo, não tem como funcionar. Porém, quando a gente pensa numa estratégia, com dias definidos, com um objetivo final, eu acredito sim que isso é muito importante, até porque para a gente enxergar novos horizontes, a gente sair dessa mesmice, né? De comer sempre as mesmas coisas, a gente conseguir mudar e comer de repente um vegetal à tarde, que é o que a gente fala, comer comida à tarde, para a gente abrir um pouquinho nossos horizontes com a alimentação. Porque mudar a alimentação, essa monotonia alimentar não é bom para nada, né? Para saúde, para emagrecimento, para nada. Então a gente precisa sim, em alguns momentos, de repente, evitar alguns alimentos. Sim, até questão de experimentar coisas novas, né? Como, por exemplo, a tal da selga, que eu não sabia o que era. Não conhecia nem como a selga, nem como chinesa. Então, né, enfim, é bom a gente sempre experimentar. A gente fica nessa zona de conforto, né? E a gente pensa que só gosta daquilo porque a gente só faz aquilo. Mas, de repente, se a gente fizer uma coisa diferente, a gente vai gostar tanto quanto, ou até mais, né? Ou de repente vai servir para variar. Então, eu acho importante. Ou então os resultados acabam sendo tão bons que você começa a gostar daquilo, né? Como é o meu caso essa semana. Como é o meu caso essa semana. Absurdamente. Tanto é que hoje eu comprei todas as coisas de novo, porque os resultados foram tão bons, né? Só que daí o que acontece? Até essas estratégias, né, que a gente acaba utilizando nos dão a oportunidade de experimentar coisas diferentes e também de entender o que cabe na sua vida e o que não cabe na sua vida. Mas antes de saber o que cabe e o que não cabe, você precisa se dar a oportunidade de experimentar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Lê, que assim... Uma coisa que não cabe na minha vida, que eu já testei várias vezes e que eu sei que não vai ser isso de forma isolada que vai me fazer não emagrecer mais ou chegar no peso que eu quero, é o tal do suco verde. Eu não consigo tomar o suco verde. E assim, eu já testei de diferentes formas, até agora, né, no nosso... como é que fala? Na estratégia que a gente está seguindo no Engrena, eu tentei de novo, mas eu não consigo, porque me dá enjoo. Eu não consigo ler. Delicioso. Minha aluna também falou, como assim você não gosta? Eu não consigo. Assim, isso é uma coisa que, né, que assim... Agora, por exemplo, outra coisa que eu dizia que eu não gostava e que eu comecei a gostar, e isso a partir do Engrena, foi o tal da berinjela, que eu não comia, não sabia nem que jeito que fazia, e hoje faz parte da minha rotina. Então, a gente precisa, né, digamos que se dar a oportunidade de experimentar coisas diferentes, né? E algumas vai gostar, outras não. E tá tudo bem? E tá tudo bem, mas se você não experimentar, você não vai saber o que você gosta e o que você não gosta, né? Então, entra bastante nessa questão. Mas, Lê, hoje a Lê é a nossa especialista master aqui, né? Porque a gente tá falando de comida, então por isso que eu sou a que tô fazendo várias perguntas. Mas, Lê, a minha pergunta de agora é o seguinte, tá?
A gente sabe que emagrecer, para emagrecer, durante o processo de emagrecimento, durante sua vida toda, você pode comer de tudo, né? Que não vai ser isso que vai atrapalhar seu emagrecimento. É importante cuidar das quantidades também, assim como dos alimentos saudáveis e dos alimentos não saudáveis. Mas existe uma outra questão que é: quando é que eu posso... como é que de forma estratégica eu conseguiria colocar esses alimentos na minha rotina? Por quê? Porque, como a Lê já falou, eu consigo emagrecer. Tem até um estudo, né, Lê, de um cara que ele emagreceu fazendo déficit calórico e comendo somente McDonald's. Ele emagreceu. Só que a qualidade, né, do emagrecimento dele, da saúde e tudo mais, né, é indiscutível como foi comparado a uma pessoa que comeu comida de verdade. A gente sabe que é possível. Então, como é que eu posso fazer essa distribuição no meu dia, né, na minha semana, no meu mês, na minha vida, para que eu saiba que não estou extrapolando a quantidade de coisas besteiróis da vida que a gente tem por aí? Eu gosto muito mais da ideia, Ana, de fracionar as coisas que a gente gosta ao longo da semana do que escolher um dia, como por exemplo o dia do lixo, para daí comer tudo que a gente quer. Por quê? Uhum. Digamos assim, se eu me permito comer as coisas que eu gosto durante a semana, Letícia, eu gosto muito de chocolate. Então, todos os dias eu vou comer ali 20, 40 gramas de chocolate. Aquilo vai ter um impacto muito pequeno, tanto em calorias, quanto em gordura, quanto em carboidrato. E eu vou todo dia comer meu chocolatinho feliz da vida. Ou, a outra opção meu Deus do céu, eu só posso comer meu chocolate no domingo. Ai, hoje eu tô louca pra comer um chocolate, mas eu não posso, eu posso comer domingo. E daí eu fico a semana inteira esperando o domingo chegar. Quando chegar o domingo, eu vou comer só as 20 gramas de chocolate? Ou eu vou comer 2, 3 barras e mais o pudim e mais tudo que me oferecerem? Porque quando a gente pensa em dia do lixo, eu não gosto dele por alguns motivos. E um deles a gente vai querer comer tudo que tiver na frente, mesmo aquilo que a gente não tá com vontade, a gente vai comer só porque a gente pode naquele dia. E daí a gente vai extrapolar muito as calorias, muito carboidrato, muito gordo, muito tudo. Porque a gente vai querer comer tudo que tem na frente, porque a gente sabe que a gente vai passar mais 6 dias sem poder comer aquilo que a gente gosta. E isso não é interessante para o nosso metabolismo. É muito mais fácil para o nosso metabolismo metabolizar um pouquinho de açúcar todos os dias do que a gente dar uma porrada de açúcar para ele num dia só e ele tem que lidar com aquilo, tadinho. Ele não está acostumado, ele vai lidar com uma alta dose de açúcar e de carboidrato e de gordura. Então o nosso fígado fica muito mais sobrecarregado. Para o nosso metabolismo é muito pior do que a gente comer um chocolatinho todos os dias para a cabeça também. Por que que eu vou passar uma terça ou uma quarta que eu tô com vontade de comer um chocolate para esperar o domingo e se domingo eu nem tiver com vontade de comer o chocolate? Sabe? Uhum. A gente precisa... eu bato muito nessa tecla de perder a cabeça do final de semana e do dia de semana, né? Porque pra mim, a gente precisa pensar em cada dia como único. Se hoje eu tô com vontade de comer um chocolate, pra mim não importa se é segunda, se é sábado, se é domingo, eu vou comer um chocolate. E daí, se sábado ou se domingo eu não quiser comer o chocolate, ou não quiser comer a pizza, ou se eu não quiser comer o que as pessoas estão comendo, eu não vou comer. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser o dia que for. A gente precisa entender que a gente precisa comer aquilo que a gente tem vontade. Até porque quando a gente come com vontade, é tão mais saboroso, é outro sabor, é outra pegada, é outra... Sabe? A gente come com prazer, a gente não come porque tá ali. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Infracionar, sabe? O que a gente tem vontade de comer e não deixar para um dia só. Uhum, sim. E também, né, existe uma outra questão que é o seguinte... não é porque eu posso comer de tudo. E geralmente quando as pessoas falam de tudo, entra as bobageiras no de tudo. Ninguém tá pensando no de tudo, querendo comer salada, fruta. Não, ninguém tá pensando nisso, né? Mas quando a gente pensa, eu posso comer de tudo, pensando nessas bobageiras todas, geralmente a gente pensa em comer por muito tempo do dia. Ou seja, durante o dia todo, durante a semana toda.
E isso, no final das contas, porque geralmente esse de tudo gorduroso, esse de tudo cheio das gordices, são coisas muito calóricas, cheias de açúcar, com muita gordura, né? Porque junto o carboidrato e a gordura para deixar mais palatável, mais gostoso. E aí a gente acaba distribuindo isso com muita frequência. Então, o que acontece é o seguinte, a gente pode comer de tudo? Pode, nada é proibido. No entanto, isso não é o que vai fazer ser a maior parte da sua vida, tá? Da sua rotina alimentar. Isso são exceções que você vai colocando, né, Lê? Porque a base alimentar, ela precisa ser, como o nome próprio já diz, tem que ser uma base boa. Tem que ser aquela comida de verdade, que é algo que a gente fala muito para as nossas meninas, né, Lê? Não é porque a gente começou o dia comendo um pedaço de bolo que a gente precisa comer mal no almoço e pegar a sobremesa e pegar o refrigerante, que a gente precisa comer mal no café da tarde, que precisa comer mal no jantar e só recomeçar a comer bem no dia seguinte. Quando a gente começa a entender isso, que cada refeição importa, que cada pedacinho importa, que comer uma fileira não é a mesma coisa que comer a barra inteira, que comer um pedaço de bolo não é a mesma coisa que comer o bolo inteiro, que faz diferença, sim, a gente diminuir esses gastos, né? Tem gente que fala assim, adianta pegar um McDonald's e tomar água? Cara, adianta não pegar o refrigerante, sempre adianta não pegar o refrigerante, né? A gente tem essa cabeça de tudo ou nada, né? Já que eu vou comer um McDonald's, eu vou pegar a batata grande e a coca grande, vou comer tudo e ainda pegar uma sobremesa. Não, cada coisa que a gente pode evitar faz diferença, tanto para o emagrecimento quanto para a nossa saúde. Mas quando a gente pensa em emagrecimento, tu pensa que consumir 300, 400 calorias a menos naquele dia não tem como não fazer diferença. Faz diferença, não tem como, né? Enfim, gente, não tem como. Quando a gente fala de emagrecimento, existe a questão da quantidade que a gente come, existe a questão da qualidade dos alimentos que a gente come. Então, a gente sim tem que prestar atenção na qualidade, a gente tem que pensar na quantidade e também na qualidade. Então, o ideal é coma a maior parte do tempo bem, né? E aí, quando você quiser comer algo fora, escolha comer aquilo. E coma de verdade, né? Não é para engolir, comer com tanta ansiedade que nem sente o gosto, não sente a textura, não sente o cheiro, quando viu já acabou. Não! Já que você escolheu, torne aquele momento... eu ia falar, Lê, para você falar a questão dos docinhos fit, que você sempre fala e que eu acho maravilhoso. Eu tenho pânico. Até porque eu tenho pânico disso, ó. Letícia, eu sou uma pessoa que eu gosto de doce. Se for pra comer doce, eu gosto de doce de verdade. Chocolate, pra mim, Letícia, é Kit Kat, é Kinder Bueno, sabe? Não é chocolate 90%. Então, assim, coma aquilo que tu realmente gosta, aquilo que tu tá com vontade. E tem essas duas questões, né? Evitar ficar trocando o tempo inteiro pelo fit, porque às vezes o fit não vai te deixar feliz, não te satisfaz. Pra mim, é muito difícil um docinho fit que eu penso assim, nossa, pronto. Satisfez minha vontade de doce, não vou precisar comer mais nada. Pra mim é muito difícil, é melhor eu já ir comer o chocolate que eu quero de uma vez. E a segunda coisa é a gente evitar, por exemplo, assim, quem trabalha em empresa, tem empresa que todo dia tem o café na empresa com todo mundo junto. E daí tem bolo, tem salgadinho, tem tudo. Às vezes, tu come aquilo, tu nem gosta daquele bolo seco que tá sendo servido, tu nem gosta daquilo que tá na tua frente, mas quando tu vê, tu já tá comendo. Então, deixe pra comer aquilo que tu gosta muito, aquilo que vale a pena. Por que tu vai gastar caloria com um bolo seco que tu nem gosta? Sabe? Isso é outra coisa que a gente precisa parar e conscientizar. Eu sou uma pessoa que eu não conseguia, Ana, ver pessoas numa mesa comendo e não comer. Eu nem sei te dizer por quê, na verdade. Mas se eu visse as pessoas comendo, eu não pensava se eu tava com fome, se eu não tava, se eu gostava daquilo, se eu não gostava, se eu queria, se eu não queria. Quando eu via, eu já tava comendo. Porque tá todo mundo comendo mesmo, né? Eu acho que é meio que um efeito manada, assim. E quando a gente entende que a gente pode falar não, que a gente pode pensar, pô, mas eu nem tô com vontade de comer, por que eu vou comer? Quando a gente entende e conscientiza isso, aí sim que a gente aprende que é possível emagrecer comendo de tudo. Principalmente aquilo tudo é o que tu realmente quer. Quando a gente aprende assim, sabe?
pô, já que eu vou comer um chocolate, eu vou comer um chocolate que eu gosto muito. Tem gente que gosta muito de sorvete, né? Ah, então, em vez de comprar um sorvete desses de mercado, quando eu for comer um sorvete, eu vou numa gelateria italiana, comer um sorvete artesanal, comer um sorvete que eu amo muito, que seja muito saboroso. Esses pequenos detalhes também vão fazendo diferença. Sim, torna aquele momento especial, né? Porque às vezes quando a gente pensa assim e a gente não torna o momento especial, acontece que às vezes, Lê, a gente, principalmente no Canadá, eu morei no Canadá e eu vi as pessoas, era absurdamente, até eu, né, no caso, porque eu era na época não fit, era na época fat. Aí a gente ia no mercado e lá eles vendem tudo de muito. É muito grande, é igual nos Estados Unidos. Então, não compensa, olha só o pensamento de, né? Não compensa você comprar um macarrão pequeno. Compensa você comprar um macarrãozão, porque é muito mais barato e você vai ter muito mais. Não compensa você comprar um pacote de batata Ruffles pequenininho. Por que eu vou comprar um pequeno se o grandão custa 30 centavos mais caro? E aí a gente fica com essa cabeça de preciso comprar o que tem em quantidade para eu poder comer o máximo que eu conseguir daquilo. E aí come tanto, né? Se estufa tanto, começa a passar mal e depois, né, depois do comer até não querer mais, vem aquele momento de passei mal e aí ferra que daí o momento ele deixa de ser legal e se torna um momento ruim. Que é a coisa do rodízio, né? Ao invés de comprar um potão de sorvete e comer sozinho aquilo, faça como a Lê. Vai numa sorveteria que você gosta, você vai pagar mais caro, talvez, mas você vai apreciar aquilo, vai apreciar o ambiente, vai apreciar, né? Não na quarentena agora, tá? Mas depois pode... Entende? É diferente. Quando a gente começa a pensar de forma diferente, faz muita diferença. Porque às vezes a gente quer comprar o que é grande, o que dá para comer mais, o que dá... E não, às vezes você pode se satisfazer, né, com muito menos. É uma coisa até que a tem gente quer tirar mais vantagem de tudo, né? Uhum, Então, sim, assim, exato. já que eu vou no mercado, eu vou comprar aquilo que eu vou economizar. Já que eu vou num rodízio de pizza, eu vou para dar prejuízo para comer o máximo. Já que eu paguei, eu vou comer tudo que eu puder. E daí passa mal, e depois fica ruim, fica estufado, não consegue nem fechar a calça, passa a noite sem conseguir respirar, no outro dia acorda com refluxo, com gastrite, com azia, com o intestino que não tá bem. Então, até onde valeu a pena? Valeu a pena para quem? O que foi tão benéfico para ti aproveitar ao máximo esse rodízio? Então, a gente precisa entender que depois que passa do prazer, não vale mais a pena. Então, dá para emagrecer comendo de tudo? Dá. Sem consciência, não dá. Não dá. E essa questão da consciência, eu acho que é um dos pontos chaves para quem quer emagrecer comendo de tudo. Gente, a gente não aprendeu a prestar atenção no que a gente está comendo, a sentir o cheiro, a sentir o sabor, a comer devagar, a mastigar devagar, a descansar o talher, a saborear aquele alimento. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu é hora do café da manhã, vamos tomar café da manhã. É hora do lanche da manhã, vamos fazer o lanche da manhã. Vamos almoçar. E a gente nem sabe se a gente está com fome, às vezes a gente não dá nem tempo do nosso corpo saber se ele está com fome ou não, né? E aí é uma coisa assim muito absurda, porque a gente vai comendo por hábito. Isso é uma coisa que a gente fala muito na Engrena. E essa questão da consciência, de aprender a conhecer o seu corpo, a saber quando o seu corpo está com fome, quando ele está com vontade, quando é somente ansiedade, quando eu estou querendo só tapar um buraco, é algo que é fundamental para o processo de emagrecimento. E para o processo de emagrecimento e para se manter magra. Porque o mais difícil, embora pareça, né, Lê? O mais difícil não é emagrecer. Não é. O mais difícil é você emagrecer e continuar magra depois. Por quê? Porque se você não muda quem você é, a forma que você pensa, quando você emagrece e chega no peso que você quer, você volta a ser a pessoa que você era antes de começar o processo de emagrecimento. E aí, sabe o que acontece? Os seus velhos hábitos voltam. E aí você volta para o peso que você tinha antes ou ainda maior. Então, a gente sempre fala que a gente precisa... Eu esqueci como que é a frase em inglês lá, mas é algo no sentido de finja... como que é? Finja para ser. Um negócio assim, não é? Tu sempre fala.
Que é o ser antes de Já ter, não que eu lembro falo. mais. Eu esqueci Ana, só como que é abre a um frase. pouquinho aqui que a gola tá batendo no microfone. Ah, tá. Eu só esqueci como é que é a frase, mas é o É tu que seguinte. sempre fala. E, olha, Pois é, eu falo, eu esqueci, ó. Olha só, que alimento que vai me ajudar na memória. Ômega 3 né? Não? Uhum. Então, gente, seguinte, quando a gente pensa em emagrecimento ou mudança de qualquer hábito, a gente tem que parar de ser a pessoa que está tentando emagrecer. A gente tem que parar de ser a pessoa, vamos pensar uma pessoa que fuma. Você tem que parar de ser a pessoa que está tentando parar de fumar. Ou eu estou parando de fumar. Ou não, a partir do momento que você decidiu que você, a partir de agora, é uma pessoa saudável, você vai se comportar como uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável come alguma coisa fora da dieta, às vezes? Come. Uma pessoa saudável falta no treino de vez em quando? Falta. Mas uma pessoa saudável come bem a maior parte do tempo. Uma pessoa saudável e magra vai ao treino a maior parte do tempo. Entende? E aí, quando a gente fala que a gente está tentando emagrecer, já começou errado o negócio. Porque é uma cabeça de prazo para terminar. É como se fosse uma meta a curto prazo. Quando você alcançar a sua meta, você não é aquela pessoa. Você estava só tentando aquilo. E isso não funciona. Então, a gente precisa ser. Qual é a pessoa que... eu quero ser uma pessoa que daqui a algum tempo eu quero estar com um corpo de determinada forma. Tá, como é que uma pessoa com um corpo de determinada forma se comporta? E aí você vai internalizando aquilo e vai se comportando como aquela pessoa. Finja até ser essa pessoa. Ai, mas não é natural para mim acordar e treinar. Mas você não quer ser a pessoa que acorda e treina, então finja até que aquilo se torne natural para você. No momento vai. Fala, Lê. Porém, cuidado com quem você segue no Instagram. Porque se tu acha que para tu emagrecer, tu precisa ter a vida da blogueira fitness, eu quero te falar que isso aqui é um retrato, que a gente não mostra metade do que acontece na nossa vida aqui. E as blogueiras, igual. Então, vocês têm que seguir pessoas reais, pessoas que mostram que come chocolate sim, que come hambúrguer sim, que come batata frita sim, que não vai treinar ou que tá com preguiça, mas tente treinar mesmo assim. Porque se vocês acharem que para ter um corpo que vocês querem, vocês precisam acordar a hora que blogueira acorda, malhar o tanto que blogueira malha, muitas vezes fazendo propaganda de coisas para emagrecer, mas fazendo lipoled. Não, olha o absurdo que eu vi essa semana. A menina com aqueles macacões pós-cirúrgico, tá? Que ela tinha feito lipoled, falando da baguinha que ela toma, que ela já tinha emagrecido não sei quantos quilos. É complicado então, essas coisas. Cuidado com quem vocês seguem no Instagram. Então, o se imaginar, imagina como que tu quer fazer a tua rotina, como que tu vai ser quando tu tiver aquilo. Cuidado pra gente não se espelhar nas pessoas erradas ainda e se frustrar. E também tem mais uma coisa, né? A gente escolhe o que é que a gente vai colocar aqui. Eu ia ler, gente, todo mundo, ninguém quer mostrar a parte não legal da sua vida. Ninguém quer mostrar, ai, puxa, hoje, por exemplo, eu acordei e aí eu acordei cedo demais, eu deveria dormir um pouco mais, pois eu voltei a dormi um pouquinho mais, acordei e tô de boa até agora. Então, tipo, eu não ia mostrar que eu acordei, dormi, acordei. Não, eu não ia mostrar isso. Por quê? Aí imagina, a pessoa acorda cedo, aí posta a foto que acordou cedo, depois volta a dormir. Não, eu não quero mostrar isso, entende? Só que nós somos adultos, gente. A partir do momento que nós somos adultos, a gente tem que a gente tem que entender que aqui a gente só posta o que a gente quer. Então, o que as pessoas que vocês seguem postam, não necessariamente é o que acontece de verdade na vida dela, né? E isso ninguém vai postar, a menos que esteja no Big Brother, sei lá, e olha lá, ainda se no Big Brother mostra tudo, que eu acho que não, ainda assim não é tudo o que acontece com a pessoa. Então, acho que seja adulto nesse sentido, sabe? De saber, olha, ela tá mostrando a melhor parte da vida dela, mas eu também tenho minha melhor parte. Qual que é o que é o meu melhor, né? E quando for se comparar, se compara com o seu eu de ontem, com o seu eu da semana passada, e não com a blogueira lá que tá acordando 5 da manhã para treinar. Não é com essa que você se compara. Acho que isso é bem importante. Principalmente eu faço questão, no emagrecimento.
Eu faço questão de mostrar algumas coisas no meu Insta, de coisas que eu como, né? Até esse final de semana eu tava Esse final de semana? Final de semana passado. Passado. Passado já? Eu tava Já. em Blumenau. E daí comi hambúrguer, batata, torresmo, cuca. E fiz questão de mostrar isso para vocês verem o quanto é possível tu ser saudável, tu ter um corpo que tu quer e comer essas coisas. Eu faço questão de mostrar que não precisa ser perfeito. Porque essa ideia de perfeição só faz a gente achar que tá muito longe de mim, que eu nunca vou conseguir, que para emagrecer precisa ser perfeito 100% do tempo, já que eu gosto de comer um chocolate na terça ou na quarta, eu nunca vou conseguir, eu já tive esse pensamento. Então, é muito melhor tu comer um chocolate na terça ou na quarta, ou tu comer um pastel na quarta, ou tu pedir uma pizza com a tua família na quinta e seguir, do que fazer uma dieta perfeita por pouco tempo, que é o que acontece nos desafios. Então, quando tu pensa no longo prazo, no emagrecimento definitivo, no emagrecimento que não tem efeito sanfona, onde tu não vai voltar a engordar tudo que tu emagreceu, tu precisa entender que essas coisas vão entrar e precisam entrar na tua vida. Não tem porquê a gente restringir tudo, a gente deixar de comer tudo. Não existe motivo para isso, tá? A não ser que tu tenha esse pensamento do desafio. Agora, se tu quer fazer só uma dieta perfeita por 10, 15, 20 dias, achar que tu vai emagrecer aqueles quilinhos ali e assim tu fica feliz e depois tu volta a engordar, daí tudo bem. Mas a gente acredita que emagrecimento é processo. E num processo de emagrecimento, com consciência, com responsabilidade, tu pode comer sim o que tu quiser. Isso. E o desafio, com cabeça de desafio, você nunca vai ter um emagrecimento definitivo. Nunca, 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 nunca. Porque a cabeça de desafio é esse de eu vou fazer dieta de segunda a sexta, sábado e domingo eu chuto o balde, segunda eu recomeço ou vou comer direitinho, entre aspas, por 20 dias. Não, enquanto tiver com essa cabeça, você nunca vai emagrecer definitivamente. E o que significa emagrecer definitivamente? Significa emagrecer sem ficar em efeito sanfona. Significa perder 5 quilos, 10 quilos, quantos quilos você quer e se manter nesse peso por tempos, né? Então, com essa cabeça de desafio, sinto informar, mas não vai rolar, não vai dar certo, né? É uma coisa bem importante. Mas acho e é no assim, desafio onde tudo é proibido, né? No desafio é isso, uma lista de proibido e permitido, né? Isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu posso. Mais proibido do que permitido, infelizmente. Né? Bom, vamos lá, Lê, para fechar, eu acho que a gente podia fazer então, né, você, como é nossa expert aqui hoje, é possível emagrecer comendo de tudo? Um resumo recapitulando tudo isso que a gente falou aqui hoje. É possível, e eu acredito que é o emagrecimento mais saudável que existe, falando tanto em corpo quanto em mente. A gente precisa entender que ter uma mente saudável também é importante nesse processo de emagrecimento. Não adianta a gente estar super estressada, de mal com a vida, chateada com a dieta. Então eu acredito sim que o emagrecimento é possível quando a gente come de tudo, com alguns parênteses. Não é porque comeu um pedacinho de chocolate que precisa comer a barra inteira. Então, a quantidade importa. A gente precisa entender de responsabilidade, né? Poxa, ontem meu dia eu já comi um pouquinho além do que eu gostaria, já não foi tão bom. Hoje também. Será que amanhã eu não consigo dar uma segurada, eu não consigo controlar um pouquinho, não consigo comer um pouquinho melhor? Então, não que seja uma compensação, mas a gente precisa ter na nossa cabeça que se eu tenho um objetivo, eu preciso fazer algo para que aquilo aconteça, para tudo na nossa vida. Se a gente quer se formar, a gente precisa estudar. Se a gente quer se sair bem numa prova, a gente precisa estudar. Se a gente quer ser bom no esporte, a gente precisa treinar. No emagrecimento não seria diferente. Então a gente precisa ter cuidado com as quantidades, precisa ter responsabilidade, precisa entender que não precisa ser 880, não é porque comer um pedacinho que vai comer a barra inteira, e precisa entender que no longo prazo, essas exceções, elas vão ser muito menores. A constância, ela é o melhor de tudo. Tu postou uma frase bem legal esses dias de constância, o que era? Ixi, Maria. A constância supera tudo, sabe? A constância supera tudo. Então é isso que a gente precisa entender.
O emagrecimento definitivo, ele vai acontecer depois de um processo, é no longo prazo. E para isso acontecer, tá tudo bem fazer exceções. Desde que com consciência, com responsabilidade e não pense no dia do lixo, tá? É muito melhor tu fracionar as coisinhas que tu gosta de comer ao longo da semana do que chegar um dia e comer além das suas necessidades, além do que tu queria, sem pensar, sem consciência, só porque naquele dia pode. Isso. E acho que a chave principal também, né, é a questão de que não é porque tudo é permitido, que até uma coisa que você falou, que tudo me convém o tempo todo, né? Então você não precisa comer tudo o que você gosta o tempo todo, todos os dias, porque você não vai conseguir emagrecer. Para emagrecer, você vai sim precisar abrir mão de algumas coisas por momentâneas, né? Então vai ter um momento que você não vai comer isso, não vai comer aquilo, não vai não vai aquilo, até mesmo para que o seu corpo acostume a viver, eu tô falando de forma exagerada, mas a viver, entre aspas, sem aquilo. Por que que eu digo isso? Porque a Lê sabe que eu sou uma pessoa doceira para caramba, e quando eu estou vindo de uma rotina de comer doce todo santo dia, parece que se eu não como doce, eu vou ter um treco. Eu vou entrar em desespero, sei lá, vou surtar. Isso acontece com frequência pra mim. Com frequência quando eu tô comendo muito doce todo dia. E aí, às vezes eu preciso dar uma parada de alguns dias, né? Pra que eu consiga colocar o doce quando eu quiser. Pra que eu mande em quando eu quero colocar o doce. Não que o doce mande em mim. Né? Então, às vezes, sim, você precisa se restringir em algumas coisas para depois você aprender a saber quando colocar isso na sua vida, tá? Só que isso tudo é um exercício e não vai levar uma semana, não vai levar um mês, não vai levar... Não. É para ser, pra Processo, vida. né? É um processo, é uma questão de aprendizado. Isso Certo? mesmo. Então Certo. é isso, meninas. O nosso desejo é que vocês consigam, né, alcançar, conquistar um emagrecimento definitivo, mas que vocês aprendam a fazer escolhas de quando é que vocês querem comer determinada coisa. Se você está comendo, que você tenha consciência se você está comendo porque você quer ou porque está disponível. Se é algo que você realmente quer ou está tentando tapar algum buraco de alguma questão de ansiedade ou tal. Então, e isso tudo com muita responsabilidade. Então, muito obrigada pela presença de todas vocês e até a nossa próxima live. Vamos fazer uma foto? Beijo. Vamos. Você tira aí, Lê, eu não aprendi ainda, viu? Tem que ter um botão para apertar. Porque... Pronto. Aê, muito bem, gente. Beijo, tchau, Beijo. tchau.